Olá, meu nome é Jane Souza Silva, sou orientada pelo professor Dr. Edmilson Dias de Freitas, faço meteorologia no IAG USP e hoje vou apresentar o padrão de ozônio troposférico em cidades de pequeno e médio porte. Uma breve introdução: o que é ozônio troposférico? É um poluente secundário que se forma a partir de reações fotoquímicas sobre óxidos nitrosos e compostos orgânicos voláteis, sendo esses poluentes primários. O principal poluente da névoa fotoquímica, ou smog fotoquímico, em grandes concentrações ele causa danos à vegetação, além de danos ao sistema respiratório superior e cardiovascular por ser um forte oxidante. Os objetivos são analisar os dados de ozônio, além dos dados de óxidos nitrosos, do laboratório móvel do projeto Colamet na cidade de Botucatu e Londrina. Foram analisados os dados horários das concentrações de ozônio em Botucatu, em que o trailer estava instalado no campus da Unesp Botucatu, que ficou de 4 de julho a 26 de agosto de 2019. Em Londrina, ficou na Embrapa, no Paraná, de 31 de agosto a 19 de dezembro de 2019. Com os dados horários, foram feitos alguns gráficos de dispersão, concentração horária e concentração diária para analisar o comportamento desse poluente nas duas diferentes regiões onde o trailer ficou instalado. Começando por Botucatu, a gente consegue ver que a concentração média em ppb vai diminuindo ao longo do período amostrado. Em junho ele tem média 38, em julho 37 e em agosto 36. O vento predominantemente é de sudoeste. Bom, ao longo do dia, a concentração de ozônio, ao longo dos dias a concentração de ozônio não varia, ela varia bastante uniforme. No padrão horário, é possível notar que das 0 às 6 horas da manhã a concentração decresce. A partir das 6 da manhã até as 13 horas, o padrão de concentração aumenta e após esse horário decresce novamente. Para os dias da semana, é possível notar que as concentrações aumentam gradativamente ao longo da semana. Então, os fins de semana são os dias com maiores concentrações, enquanto o início da semana possui menores concentrações. Nas concentrações normalizadas pela média dos óxidos nitrosos e ozônio em Botucatu, é possível notar que, conforme o aumento do ozônio, ele coincide com a queda dos óxidos nitrosos aí ao longo do dia. Então, às 6 da manhã é o nível mais baixo de concentração de ozônio, porém é o nível mais alto de concentração dos óxidos nitrosos na atmosfera. Agora, em Londrina, a média ela varia um pouco mais do que em Botucatu. Em agosto a média fica em 37, em setembro essa média se mantém, porém a direção do vento muda. Em agosto está em norte, em setembro está basicamente em leste. Em outubro essa concentração aumenta para 41 e em novembro ela decai novamente, cai para 37 e em dezembro ela chega à menor média que a gente atingiu no período amostrado de 30 bpb na região de Londrina. Os ventos também são basicamente de leste, com algumas variações vindo de norte ou de sul, tendo ventos de sudoeste, sudeste e nordeste. A concentração ao longo da semana, ao longo dos dias, também não tem uma variação muito expressiva. O padrão horário também é bastante parecido com o de Botucatu, e inclusive o padrão diário também, com as concentrações maiores nos finais de semana e menores no início da semana. Novamente, é possível notar que o aumento do ozônio ele coincide com a diminuição dos óxidos nitrosos no período. Algumas conclusões é que em ambas as cidades, na variação horária, nota-se que o aumento da concentração de ozônio ela coincide com a queda da concentração dos óxidos nitrosos, indicando que esses poluentes eles estão sendo consumidos no processo da formação do ozônio. Nos dias da semana, o padrão para as duas cidades é de aumento na concentração na sexta, sábado e domingo, e queda no restante dos dias, provavelmente pelo maior tráfego de carros aos finais de semana do que ao longo da semana. Em Botucatu, a concentração cresce em julho e decresce em agosto. Em Londrina, a concentração de ozônio ela cresce em setembro e em outubro, mas ela decresce no restante do período, talvez porque o período a partir de outubro é um período chuvoso na cidade de Londrina, e a chuva ela ajuda a limpar um pouco a atmosfera, então não tem mais tantos poluentes primários para a formação do ozônio. E aqui estão algumas referências bibliográficas que eu utilizei nesse trabalho, e é isso. Obrigada!